Galera, estão estudando direitinho? Deu tempo de lanchar? Vão continuar? Aqui, ó, eu falei do fundão para não atrapalhar. Vocês estão quietos agora, mas essa frente aí, essa galera atrapalhando, vocês aí perto da porta, vocês acham que eu não lembro, não? Essa galerinha perto da janela, foca, tá? Presta atenção também, senão vocês aqui na frente ficam bacalhando, todo mundo tá lá no fundo, e aí a galera não presta atenção. Bora aqui continuar. Continuando aí nas desconfortos e complicações da sala de recuperação pós-anestésica, hipotermia, ou redução aí de temperatura, que vai ter uma variação abaixo da condição normal do organismo, tá? Abaixo da temperatura normal, onde o corpo aí não vai conseguir gerar calor suficiente para regular sua temperatura, regular suas funções. O limite aí da hipotermia é de 35 graus, e ela é um dos desconfortos até comuns, que vai fazer com que o paciente fique mais tempo. Comum pela característica do local e pela condição até mesmo anestésica do paciente. A perda de calor é muito comum. Tá? E aqui existe uma condição, tá, que vai levar a essas reduções, os valores de redução de temperatura, por causa do processo anestésico. Os anestésicos atrapalham a termorregulação do hipotálamo, tá? Inibe tremor. Ah, mas isso é bom. Isso é bom na cirurgia. Mas quando você está com frio, você só começa a reparar. Quando você está com muito frio, o que você começa a fazer? Se encolhe, fica até tremendo. Eu lembro disso, que a gente estava em aula lá, aquele frio todo mundo fechando janela. Agora eu queria ver fechar janela, eu queria ter aula agora, que eu queria ver fechar, que não pode, por causa do corona. Tá? Mas aí fica todo tremendo. Esse processo de você tremer, contrair e relaxar a musculatura, produz calor. Isso ajuda na regulação térmica. Então isso acontece, é importante. Fator de risco aí, o que pode provocar de ruim, né, caso o paciente desenvolva aí, ou melhor dizendo, quais são as possibilidades para que ele tenha hipotermia, tá, para que ele desenvolva hipotermia? Anestesia, tá, anestesia geral, as idades, seja ele idoso, seja criança, né, porque idoso não vai produzir tanto calor, criança ainda não teve estabilizada a regulação térmica, temperatura baixa da sala de recuperação, da sala de operações, do centro cirúrgico em geral, pacientes que apresentam lesões na pele, os queimados, aqueles que estão recebendo líquidos em temperaturas mais baixas, e claro, antisepsia, os produtos vão estar mais frios. Na condição da hipotermia, o que a gente vai ter que fazer? Diminuir a exposição corporal do paciente. Se estiver pré-determinado, prescrito, orientado, sob supervisão médica, infusão de substâncias aquecidas a 37 graus, o enfaixamento de membros, tá, do paciente, os membros inferiores, se for possível, auxilia na regulação térmica. Remover roupa, campo molhado, regular a temperatura da sala de recuperação e, claro, a própria temperatura do paciente. Fazer um controle legal e regulá-lo. Se for possível, trabalhar aí com o colchão térmico, com a manta térmica junto ao paciente, tá? Se estiver disponível para isso. Agora o oposto. Hipertermia. Se a hipo é abaixo das condições normais, a hiper é um aumento excessivo, acima da normalidade. É uma temperatura que vai estar oscilando dentro aí da condição corporal, acima da normalidade. E nós temos aqui que a tabela de classificação, tá, vai ser numa condição de modificação de temperatura a partir dos 38 graus. Até os 38 ali é considerado o estado febril, que é importante acompanhar. Mas a temperatura corporal para a condição da hipertermia, para temperatura alta, nós temos aí a partir dos 38 graus. O que a gente vai fazer? Controla tanto na hipo quanto na hiper. Temperatura do ambiente e do corpo do paciente. Como ele tem a temperatura mais alta, não é necessário o uso de mantas de aquecimento, não tem que colocar cobertor no paciente. Se for preciso, se o aumento for muito grande, se for muito intenso, pode pensar aí nas compressas mais frias. Compressa fria, tá? Não é busuntar álcool no paciente, não é dar banho no paciente de álcool, não. Compressa fria. Se vier a ser usado o álcool, diluído, nunca puro, tá? Sempre diluído. Na área frontal, axilar, inguinal. Mas compressa com água já resolve, já dá um controle de temperatura muito bom. Avalie frequência cardíaca, administre aí os medicamentos, as soluções em temperatura ambiente, e se estiver prescrito o uso de antitérmicos, se estiver na antibiótico profilaxia,
uso de antibióticos. Então a gente faz aí um controle legal desse paciente. Antitérmicos que podem ser utilizados aí, a gente tem dipirona, paracetamol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, que são os anti-inflamatórios não esteroides. Lembrando a farmaco, rapidão aí, abre parênteses, anti-inflamatório não esteroide. Tem efeito analgésico, tem efeito antipirético, antitérmico, tá? E vai ter o efeito anti-inflamatório. Tem essas três ações essenciais. A condição da temperatura, ele vai muito para o uso nas condições gerais e usuais aí do paciente. Náusea e vômito. Pois é aquela sensação desagradável, aquela náusea, tá? Que vai, como se posso dizer, aquele enjoo propriamente dito. O controle começa no pré, desde o início, e no intra, tá? Mas pode ter aí a questão do posicionamento, da anestesia, da própria cirurgia para o paciente desenvolver isso. Não é algo assim que vai fazer, meu Deus, a culpa é minha. Não, pode ter efeito cirúrgico anestésico. Se não for tratada, lógico que o paciente vai ficar mais tempo, principalmente porque através dos vômitos é que pode ter aí um quadro de desidratação. É uma possibilidade a ser pensada. O que vai predispor o paciente a essas duas condições? Idade, e nesse caso para as crianças é mais comum. Condição de peso, obesidade, ansiedade e medo. Se o paciente tiver aí com a limitação de algum movimento, seja essa limitação pela condição cirúrgica, mas principalmente pela própria condição anestésica, a gente não muda o paciente aleatoriamente. As mudanças de posição vão de autorização do anestesista. Procedimento prolongado, né, a cirurgia que demorou muito tempo, a estase gástrica, né, aquele conteúdo que ficou ali no estômago, se houve alimentação ou ingestão de líquidos antes de voltar com o fluxo do peristaltismo normal. Tá? Não é que acabou a cirurgia, mas ele está em jejum, tá? Acabou a cirurgia, ele não vai alimentar de uma vez. Tá? Ele não vai acabar a cirurgia, já vai lá o rodízio, vou lá comer uma pizza, vou comer um churrascão. Não é isso. Gradativamente, a partir do final do processo operatório, principalmente a partir do processo anestésico, é que pode ter o processo alimentar. E não esquece não, a gente está falando de sala de recuperação pós-anestésica. O cara tá lá no centro cirúrgico ainda. Então, alimentos, não pode. Tá? Então, fica de olho. Principal causa de náusea e vômito, medicamento, dor, quadros de alteração glicêmica. O cara vai ter jejum, dependendo da cirurgia, então pode ter uma queda de glicemia. A ausência de oxigenação cerebral por causa da hipotensão, a hipóxia, não é ausência, desculpa, a ausência é anóxia, vocês lembram, né? Hipobaixa, óxia, baixa oxigenação. Anóxia, ausência da oxigenação. E aí, cirurgias abdominais também. Fica atento, porque o que eu falei com vocês, vômito pode levar a perda de volume, pode levar a desidratação. E ainda o fator complicador, aspiração. Aspirou, pode conduzir a quadro de pneumonia, tá? Então cuidado aí com o nosso paciente. Se tiver com náusea e vômito, fica de olho. Cabeceira elevada, se não for contraindicado, olha com o anestesista. Se necessário, lateraliza o paciente, monitore sinais vitais e consciência para saber como é que esse paciente se encontra, para saber se está tudo bem. Verifique a condição das vias aéreas e, claro, se tiver sonda nasogástrica, verifique aí a drenagem dessa sonda. Mantenha a saturação de oxigênio, ambiente tranquilo, light e medicações conforme está prescrito. Pode ser usado algum antiemético? Pode. Um antivomitante? Pode. Está aqui, o metoclopramida ou Plasil, ondansetron, Nausedron ou dimenidrato, que é o Dramin. São 3 medicações clássicas que podem ser trabalhadas para o controle das condições de náuseas e vômitos do paciente. Tá? Porque pode acontecer. Não é o que a gente quer, tá? Como diria o Stan do South Park, tá? Simplesmente o vômito pode surgir, as náuseas surgem, os vômitos acontecem.